E a torcida do Flamengo vai para cima do técnico Tite. Pressão para cima do treinador rubro-negro após a derrota do Flamengo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, jogo que aconteceu na noite desta última quarta-feira. Vou falar sobre isso. As palavras do Tite assumindo total responsabilidade pelas decisões que foram tomadas para esse jogo contra o Bolívar. O elenco do Flamengo já desembarcou no Rio de Janeiro, tem folga, tudo e muito mais. Vou explicar tudo o que está acontecendo. Reforços que o Flamengo vai precisar, Henrique. Precisa reforçar? Na minha opinião, sim, precisa. Eu não sei para a ciência da diretoria se precisa, porque o que nós temos, eles não estão colocando para jogar. Essa é a minha opinião. O Marcos Braz já assumiu total responsabilidade sobre as decisões que estão sendo tomadas dentro do futebol, dentro das quatro linhas. O Tite também assumiu responsabilidade ontem na entrevista coletiva, inclusive vou até falar sobre isso. Mas enfim, a torcida começa a pressionar o técnico Tite. Domingo tem jogo importante, quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. E eu vou falar para vocês, esse jogo é um jogo que o Flamengo tem que vencer, porque se perder para o Botafogo venceu até na Libertadores ontem, tá? Venceu a sua primeira na Libertadores. Se perder para o Botafogo domingo, meus amigos, a pressão só aumenta. Só aumenta. Sem contar com pressão em classificação do Flamengo nessa Libertadores, né? Porque, a princípio, a Libertadores está sendo deixada de lado pela diretoria do Flamengo. Essa é a minha opinião. Vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para vocês. Onde o Flamengo precisa se reforçar, qual setor. Você vai ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando aqui sobre a chegada do Flamengo, que o elenco já desembarcou no Rio de Janeiro, de volta, né? Depois da partida ontem, aquela partida, derrota do Flamengo. Na verdade, até a diretoria já estava ciente que o Flamengo era muito difícil vencer o Bolívar com o time que levaram. Essa é a realidade. O elenco desembarcou hoje. Hoje o elenco ganha folga, só volta a treinar amanhã, nesta sexta-feira, em preparação para o próximo jogo, que acontece contra o Botafogo às 11 horas da manhã. Jogo que acontece no Maracanã, Flamengo e Botafogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite vem pressionado pela torcida, boa parte da torcida, tá? Eu vi aqui muitos questionamentos em direção à diretoria e muitos deixando o Tite de lado, mas não é bem assim não. A torcida sim está pressionando o técnico Tite, principalmente após as palavras do Tite na entrevista coletiva, assumindo total responsabilidade pelas decisões tomadas, principalmente na escalação do Flamengo para o jogo contra o Bolívar. E a ciência do Flamengo, hein? Essa ciência do Flamengo tem que estudar lá na NASA, porque no Flamengo parece que a ciência dele é para acabar com o futebol do Flamengo. É inacreditável. Vamos lá, olha só o que o Tite falou, trecho na entrevista coletiva de ontem. Ele falou o seguinte: a ciência está há bastante tempo aí. Não é nenhuma novidade a ciência no futebol. A quantificação de carga, atletas que têm essa condição, o suporte que tem o Flamengo, a responsabilidade é minha, porque a definição da escalação é minha. Deixando claro, o técnico Tite, a responsabilidade, a escalação, a definição da escalação é dele. Mas tenho muita lucidez para não estourar um atleta. Peguem uma entrevista do Guardiola, que está viralizando toda hora aí. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland. Se não querem ouvir o Tite, ouçam. Não é desculpa. São fatos verdadeiros que temos que avaliar e decidir. Olha, o que vocês acharam sobre essas palavras, sinceramente, do técnico Tite? Eu entendo um jogo na altitude, um jogo acima, né, de 3.640 metros.
acima do nível do mar. É realmente, né? Não é fácil. Não é fácil. Agora, a decisão, essa ciência que vem deixando os torcedores com a pulga atrás da orelha. O que dá a entender é que o Flamengo largou, eu posso falar assim, largou de lado a Libertadores. Uma competição tão desejada por todos os clubes. Uma competição que todos os clubes querem estar disputando, mas nem todo mundo pode. Essa é a realidade, nem todo mundo pode, que é a Libertadores da América. Uma competição importantíssima. No Campeonato Carioca, conquistou Carioca, tá ótimo, tá bom, tá bonito. Para a diretoria tá bom. Para a diretoria tá bom. Né? Agora, em relação à classificação do Flamengo na Libertadores, começa a preocupar. Que eu vou falar para vocês. Hoje tem um jogo do grupo E, grupo do Flamengo. Milionários e Palestino. O Milionários está com 1 ponto. Vencendo o Palestino, hoje o Milionários vai a 4 pontos. Deixa eu só ver aqui o saldo de gols do Milionários. Preste atenção, olha só. O Milionário está com um saldo de gol a menos. O Flamengo só tem um saldo de gols, 1 gol positivo. Se o Milionário vence o Palestino por 3-0, vamos aí, 3-0, o Milionários já ultrapassa o Flamengo. Assume a 2ª colocação. Vale lembrar que o Bolívar ontem, com a vitória sobre o Flamengo, foi a 9 pontos. 9 pontos, muito bem encaminhada a classificação. O Flamengo, né? Classificação em primeiro lugar do grupo. Basicamente está descartada. Basicamente está descartada, porque é 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias do Bolívia. Impressionante. Impressionante. Então, é complicado. Vamos ver esse jogo de hoje. Milionários e Palestino. A princípio, Milionários é favorito essa vitória, sim, esse jogo contra o Palestino, mas tudo pode acontecer. Inclusive, acontece lá na Colômbia, né? Acontece na Colômbia, não é no Chile, na casa do Palestino, não. É na casa do Milionário. Então, mais um favorecimento aí. Realmente, mais um ponto para o Milionário ser favorito a esse jogo. Eu vejo muito questionamento em relação ao jogo do Palmeiras, em comparação, na verdade, o jogo do Palmeiras com o jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu para o Bolívar por 2-1. O Palmeiras ganhou do Independiente por 3-2, né? 3-2, também na altitude. Bom, vamos lá. O ano passado, quem tem memória curta não vai lembrar. Mas o ano passado, o Palmeiras perdeu para o mesmo Bolívar, lá na altitude. 3-1. Palmeiras com o time titular absoluto. O time campeão de 2023, tá? Outro ponto, ontem o jogo do Palmeiras, em relação ao do Flamengo, teve quase 800 metros a menos em relação ao do Flamengo. Lá em Quito, onde o Palmeiras jogou, foram 2.850 metros. Lá na La Paz, onde o Flamengo jogou, foram 3.640 metros. Tá aí, né? Palmeiras venceu. Parabéns ao Palmeiras, né? Para a tristeza nossa, torcedor rubro-negro, é torcer para dar tudo certo, seguir firme e vamos ver o que deve acontecer. Bom, mas se falando sobre contratações, eu já venho falando isso aqui há muito tempo, ó. O Flamengo precisa urgente de um lateral direito. Eu venho falando sobre o desgaste que o Varela vem sentindo. Isso não precisa, já em relação ao Varela, olha só o que eu vou falar para vocês. Não precisa ninguém vir aqui falar que o Varela tá desgastado. Dá para ver em todos os jogos. O Varela não consegue jogar. Se joga um jogo 90 minutos, você pode prestar atenção. O Varela cai muito de rendimento. Ele sente o peso da partida. Ele sente. Pode prestar atenção. Em relação à lateral direita, é sem dúvida um reforço que precisa urgente. Mais um jogador para o meio de campo, com certeza, tá? E um ponta direita. O Flamengo precisa para ontem. Eu não vou falar sobre a lateral esquerda, mas vai precisar em relação às convocações da Copa América. Vai precisar sim, porque Matias Vinha e Ayrton Lucas são convocados sempre.
Em relação a alguns atletas, mano, deixa a desejar. Deixa a desejar. Eu volto a falar, é altitude, é complicado, é difícil, mas, cara, sinceramente, né? Em alguns pontos, em alguns aspectos, o Flamengo tem vacilado e muito. Principalmente nessa decisão de poder poupar jogadores para o jogo contra o Bolívar. Contra o Bolívar. A torcida vai pressionar, a torcida vai para cima. Marcos Braz assumiu a responsabilidade, Tite assumiu a responsabilidade, então vão ter que segurar a pressão da torcida, vão ter que aguentar. Não tem esse aqui do Braz tá chegando bravo aqui, não. Sem comédia, sem blá blá blá. Tem que vencer domingo o Botafogo. Botafogo que venceu a Libertadores ontem, né? Venceu a primeira na Libertadores. Tem que vencer e fim de papo. Fim de papo. Então vamos ver o que deve acontecer aí, torcer para que dê tudo certo daqui para frente. Tomara que essa ciência, esse esquema deles aí, essas táticas, essa estratégia da diretoria dê certo ao longo do tempo. Dê certo ao longo do tempo, porque até o momento não tem dado, tá? Bom, vou ficando por aqui, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação envolvendo nessa pressão em cima do técnico Tite, que pode aí, né, aumentar ainda mais. Vamos torcer para que isso não aconteça, que o Flamengo volte a vencer, o Flamengo volte realmente a jogar um bom futebol, porque não vem apresentando há muito tempo. Essa é a realidade. Bom, ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negro.